Nós estamos meditando a respeito de alguns acontecimentos na vida de Elias que apontam para o que a igreja vai viver no final dos tempos. Quando nós olhamos para um profeta, para a vida de um profeta, que viveu coisas importantes e essas coisas apontam para a igreja no futuro, eu estou falando acerca das sombras. Quando a Bíblia fala que aquilo que aconteceu na antiga aliança era sombra apontando para as realidades, nós não estamos falando de coisas idênticas, nós estamos falando de semelhanças. Algumas coisas que aconteceram na vida de Elias são coisas semelhantes que vão apontar para algumas coisas que a igreja viveu. Nos vídeos passados eu falei a respeito de Elias estar edificando um altar, e este altar que representa aqueles que são dados como as primícias para Deus, aqueles que são como oferta para Deus, porque nós temos as primícias do Espírito, nós estamos sendo preparados como as virgens, e nós vemos que todas essas linguagens apontam para o período da igreja. Elias, ele foi usado por Deus para edificar o altar, um altar que foi reedificado, um altar que foi restaurado, com as 12 tribos, aliás, com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, porque Deus estava olhando para o Israel do futuro. A bênção dada para Abraão, Isaac e Jacó. Jacó que profetiza de maneira maravilhosa, dizendo que sairia do neto dele, Efraim, a plenitude dos gentios. Então, queridos, nesse vídeo de hoje nós temos mais revelações acerca de situações que ocorreram na vida de Elias, que estará ocorrendo com a igreja no futuro. Não deixe de assistir os vídeos anteriores, porque tem dicas, tem palavras importantes para que você compreenda o que eu vou estar falando nesse vídeo aqui. Esse é o terceiro vídeo da série, falando a respeito de Elias e os 144 mil selados, aqueles que foram escolhidos como sacrifício, aqueles que foram escolhidos como os primícias para Deus. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Entenda muito bem essa figura, entenda muito bem. Elias, ele restaura o altar, lembra? Elias estava ali diante dos profetas de Baal, ele restaura o altar, coloca 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, representando ali os 12 filhos de Jacó, e ele restaura com essas 12 pedras. Ele coloca ali um novilho. Esse novilho, você sabe que representa o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele coloca ali os 4 cântaros que representam os 4 evangelhos. E por que eu tenho certeza que representam os 4 evangelhos? Porque sobre este holocausto é derramado água. Esses 4 cântaros continham a água. A água, na palavra de Deus, representa a própria palavra. E quando essa água é jogada sobre o holocausto, que tem o novilho no centro, esses 4 cântaros são os 4 evangelhos, que são os 4 livros que apontam para o novilho que está no sacrifício. E queridos, essas 12 tribos, ou essas 12 pedras que estavam ali na restauração daquele altar promovida por Elias, essas 12 pedras, agora, elas têm um novilho no centro desse sacrifício. E aí nos mostra que está falando das 12 tribos de Israel, que são escolhidas como primícias para Deus. É por isso que o título do vídeo é Elias e os 144 mil selados. Por quê? Porque o livro de Apocalipse fala a respeito desses 144 mil que são como primícias para Deus. Então, aqueles que são os selados do Senhor estão sendo escolhidos ao longo das gerações porque eles são primícias para Deus. O novilho, que foi o principal componente desse sacrifício, está trazendo consigo, nesse holocausto, as 12 tribos de Israel. Agora entenda, as 12 tribos de Israel, ou os 12 filhos de Jacó, na antiga aliança ainda não tinham a revelação de que o novilho era Jesus Cristo. Então assista esse vídeo com essa visão e não esqueça, se você parou nesse vídeo aqui, volta para o vídeo anterior, aliás, volta e assista os 2 vídeos anteriores e entenda toda essa linguagem. Vai lá comigo agora, em 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler dos versículos 41 até o 46, que diz assim: Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Primeira coisa, queridos, Elias, ele recebe a palavra do Senhor dizendo que choveria, ele recebe a revelação. E ele vai falar com Acabe. Eu sei que você conhece a história de Acabe. Acabe foi um rei ímpio, foi um dos piores reis de Israel. Em alguns textos vai dizer que Acabe foi o pior rei de Israel.
Foi um rei que casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma feiticeira, se dizia profetisa, tanto que em Apocalipse vai citar Jezabel. Acabe, ele representa a igreja de Deus que está desviada dos propósitos de Deus, porque se aliou com coisas malignas. Acabe representa aqueles que deveriam estar cumprindo a aliança, mas se desviou dos caminhos do Senhor por misturar a religião de Deus com religiões que não procedem do Senhor. Jezabel, claramente, uma das mulheres mais malignas na história, tanto é que o nome dela é citado em Apocalipse como uma profetisa que estava ali pervertendo os caminhos do povo de Deus. Então, queridos, Jezabel ela não é só apenas uma mulher que manipula, uma influência maligna que manipula pessoas, mas Jezabel também é um símbolo de um espírito que desvia, que prostitui, que desvia os servos do Senhor e que leva o povo de Deus, ou tenta levar o povo de Deus para a prostituição espiritual e para a prostituição literal. Agora, a palavra foi dada para Acabe dizendo, olha, se prepara, porque está vindo uma abundante chuva. Quando nós olhamos para Elias como figura do que vai acontecer com a igreja, nós estamos vendo aqui Elias dando um anúncio, dando um teruá, tocando uma trombeta. Acabe, se prepare, porque virá uma abundante chuva. Eu sei que você muito bem sabe que lá em Israel, na época de Elias, fazia 3 anos e meio que não chovia. E aqui também é um outro ponto importantíssimo, porque quando a igreja de Jesus Cristo estiver em momentos antes que antecedem a grande tribulação, a igreja de Jesus já está fazendo isso hoje, anunciando, dizendo, está vindo uma chuva, a chuva serôdia, que é uma chuva para o amadurecimento do fruto. E o que é o amadurecimento do fruto? É justamente a igreja que estará sendo usada com poder e graça para a última semana de Daniel. Agora pensa bem nisso que eu estou falando, queridos. Nem todos os acontecimentos na vida de Elias acontecem de maneira cronológica, como vai acontecer no período da igreja. Mas as chuvas nesses 3 anos e meio, né, as chuvas para esses 3 anos e meio, e depois terão mais 3 anos e meio, essa chuva, ela está nos mostrando que na época de Elias não chovia, e quando não chovia, Israel tinha um grande problema em relação ao plantio, à colheita. E assim como nós estamos tendo dificuldade com o plantio e com a colheita, porque hoje nós vemos muito pouco o poder de Deus em relação ao que acontecia na igreja primitiva, nós vemos muito pouco o que o poder de Deus faz para a salvação dessas pessoas. Nós vemos uma igreja hoje que ela vive de resquícios daquilo que Deus pode nos proporcionar. Não me entenda mal. Muitas pessoas são salvas hoje, sim, mas pelo potencial que nós temos no nome de Jesus Cristo, nós estamos vivendo apenas as gotinhas, o final das primeiras chuvas, o final das chuvas temporã. Quando Elias anuncia para Acabe, é exatamente o momento em que a igreja está anunciando: santifique-se, se prepare, porque Deus está para derramar o Espírito Santo para que a igreja seja usada com poder e graça no período da grande tribulação. E a partir daqui, queridos, nós vamos ver alguns acontecimentos, porque Elias já anunciou: Acabe, vai chover. E as testemunhas do Senhor, antes do início da grande tribulação, já estão dizendo: se preparem. Está anunciando a grande tribulação. E o que precede a grande tribulação é essa chuva. O anúncio já está acontecendo. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um período seco, em um período árido, assim como Elias vivia junto com Acabe naquela época. Agora olha o versículo 42. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Presta bastante atenção aqui, queridos. Nós vemos situações aqui totalmente opostas. Acabe sobe e ele vai comer e beber. Lembra quando Jesus Cristo falou que a volta do Filho do Homem seria como nos dias de Noé? Seria como nos dias de Ló? Casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam. Ou seja, assim como Acabe, aqueles que estão desviados da aliança vão viver as suas vidas de maneira tranquila, normal. Não estão esperando o último derramar do Espírito, não faz diferença. Eles querem só o conforto ali da sua vida, só querem comer, beber. Os seus deuses são seus próprios ventres, como o próprio apóstolo Paulo disse. Alguns que têm ventres preguiçosos são aqueles que não querem orar, não querem meditar na palavra. Muitos desses são as virgens imprudentes, que são cristãos nominais, que são cristãos apenas no nome, como Acabe era. Acabe, ele liderava
a nação de Israel, só que o reino do norte. Lembra? Aqui nós estamos vivendo o período do reino dividido. De um lado está o reino de Judá e do outro lado está o reino do norte, que em alguns momentos é chamado de Efraim. Deus não tinha desistido daquele reino que Acabe era rei. Deus não tinha desistido do reino do norte. Só que Acabe era um rei ímpio e estava fazendo toda a nação pecar. Em vez de ele subir e preparar a nação, preparar o povo, se unir a Elias, neste propósito, o que ele faz? Ele sobe, vai comer e vai beber. É claro que existia ali toda uma preparação física para as coisas que iam acontecer, mas claramente Acabe não estava preocupado com as coisas espirituais. Outro detalhe, queridos, não chovia há 3 anos e meio, Acabe sobe para comer e beber? Olha o versículo, continua no versículo, e nós vemos o outro lado da história. Elias, porém, e você vê muito bem que esse porém é dizendo, Elias faz algo totalmente o contrário. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Presta bastante atenção aqui. Nós estamos falando a respeito de um homem que está orando com o rosto entre os joelhos. E nós estamos falando em uma posição que somente mulheres gestantes conseguem ficar. Somente mulheres gestantes. Quando a mulher ela está gerando um filho e o corpo dela começa a mudar por causa dessa gestação, o quadril da mulher e toda a estrutura na região onde está nascendo o bebê, o corpo da mulher começa a mudar de tal forma que permite que ela fique nesta posição. É uma posição totalmente desconfortável para quem não está acostumado, e a mulher, ela é a única que consegue. A mulher que está sofrendo as dores de parto. Quando nós estamos falando dessa mulher, nós vemos, através dessa oração de Elias, dessa posição que ele está ficando, justamente o período em que Jesus Cristo está falando a respeito do princípio das dores. Quando Jesus ele fala sobre o princípio das dores, ele está usando exatamente essa figura da mulher. A mulher que está gestante, ela começa a sentir as primeiras dores, e essas dores vão se intensificando até que nasça o neném, até que o bebê nasça. Agora, Elias se coloca em uma posição que somente as gestantes podem ficar. Por quê, queridos? Aqui é um segredo espiritual incrível. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que ele estava sofrendo de dores de parto até que Jesus Cristo fosse gerado nos cristãos da época dele. Eu sofro dores de parto até que Jesus Cristo seja gerado dentro de vós. E o que isso significa, queridos? Grava bem isso. Quando Deus ele quer promover um milagre, quando Deus está para gerar um milagre através de alguma pessoa, ele promove situações de dores de parto naquela pessoa. Se Deus te chamou para curar, saiba que para Deus gerar o milagre da cura sobre você, antes de você curar as pessoas, você vai passar por alguns momentos de enfermidade. É só você ver os testemunhos das pessoas que promovem milagres. Deus faz com que aquela pessoa ela sofra dores de parto para que ela venha gerar aquele milagre, para que ela venha gerar aquele dom. Deus te chamou para ensinar a palavra, Deus te chamou para pregar, saiba que se levantarão muitas pessoas dizendo que você não prega a Bíblia. Se você é um mestre no Senhor, saiba que se levantará pessoas dizendo que o que você prega não está na Bíblia, que você prega a heresia. Se você foi chamado como um pastor, sendo uma pessoa doce, as pessoas vão dizer que você é grosso, vão dizer que você é ignorante. Se Deus te chamou como um evangelista, vão ter dias que você vai pregar e ninguém vai se arrepender, ninguém vai se entregar a Jesus. São sofrimentos que o povo de Deus passa, que são as dores de parto para gerar o milagre. Para gerar a salvação de um familiar, você sofre dores de parto. Para gerar milagres. Assim como Elias gerou o milagre da chuva, ele se coloca em uma posição para gerar aquele milagre da chuva, a igreja estará passando pelo período das dores de parto. Essas palavras, dores de parto, elas não são muito usadas no Novo Testamento. Nós vemos os profetas falando sobre as dores de parto de Israel. Lembra das dores de parto citada, as dores de parto citada em Apocalipse capítulo 12, a mulher que sobe para o deserto e ela está ali sofrendo com dores de parto. O filho varão que nasce é justamente a maturidade espiritual até que Jesus Cristo venha e rasgue o ventre chamado de céus e ele esteja aqui. A igreja está gerando uma maturidade. A igreja tem que sofrer dores de parto para gerar o poder, para gerar o milagre. Inclusive, muitos teólogos vão chamar essa condição da igreja no período da grande tribulação, em que a igreja precisa ser apertada, a azeitona precisa ser apertada para gerar o azeite, para gerar a unção. Na linguagem da gestação da mulher, a igreja sofre dores de parto para quê?
ela sofre dores de parto para gerar o filho varão. O filho varão é a maturidade, é a varonilidade, a estatura do varão perfeito sobre a igreja. E o milagre estará completo quando Jesus Cristo voltar a essa terra. Porque Jesus Cristo ele não vem buscar uma igreja grávida. Jesus Cristo não vem buscar uma igreja infantil. Jesus Cristo vem buscar a igreja na estatura do varão perfeito. A perfeita maturidade. Então, quando Elias ele se coloca nessa posição de dores de parto, ele está nos mostrando que aqui ele estava passando ele está nos mostrando o período de transição. Agora não mais o princípio das dores, agora a igreja está entrando na grande tribulação, porque na grande tribulação a igreja sofrerá dores de parto para ser usada com poder e graça. Você lembra que em vídeos anteriores eu falei que as testemunhas do Senhor, que a igreja do Senhor eles estarão profetizando e milagres estarão acontecendo? O toque das trombetas e as catástrofes, as maravilhas, fogo descerá do céu. Queridos, a igreja terá que pagar um preço por essa unção. Pagará um preço de santidade, pagará um preço de perseguição, porque a igreja, quando a igreja é apertada, Deus extrai o mais perfeito azeite, e esse azeite, essa unção, transforma a igreja para que ela venha agir com poder e graça em nome do Senhor. Agora, Elias, ele está ali, olha o versículo 43. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Queridos, por que ele pede para o moço olhar para o lado do mar? Ele está dizendo, moço, você que me serve, você que está aqui ao meu lado, olha para o lado do mar. Ou seja, olha para as nações. Porque, queridos, a igreja ela vai precisar olhar para as nações por dois motivos. Primeiro, porque a grande tribulação ela virá das nações. Você lembra da besta de 10 chifres? Então, a besta de 7 cabeças e 10 chifres, essa besta estará vindo do mar. A besta que emerge do mar. A igreja será guiada e direcionada para olhar para o mar. Presta atenção nas coisas que vão acontecer nas nações. Ele diz para o moço, olha para o lado do mar. O moço, ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim por 7 vezes. Presta atenção aqui, 7 vezes. Está falando a respeito do número perfeito de Deus. E muitas vezes, Deus, para que você chegue a essa maturidade, e grava bem isso, o número 7 representa a plenitude do nosso Deus, representa os 7 Espíritos do Senhor, a perfeição de Deus, Deus usando a igreja em seu melhor, em seu maior potencial. É por isso que são 7 milênios, é por isso que são 7 castiçais, é por isso que são os 7 Espíritos do Senhor. O número 7 representa, vai até o fim, é a plenitude de Deus, alguns vão dizer é a completude de Deus, quando estiver no ápice, na maturidade perfeita. O número 7 diz, vai até o fim, porque você chegará à plenitude de Deus, à estatura do varão perfeito. A plenitude de Deus. Olha o versículo 44. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Então, o moço de Elias vai lá, sobe 7 vezes, é encontrado ali aquele pequeno sinal, e nós precisamos entender a respeito das pequenas coisas, dos pequenos começos, porque Deus ele vai começar com uma fagulha, e essa igreja já está vivendo essa fagulha, e através dessa fagulha, coisas grandiosas vão acontecer. Quando Deus ele quer te usar com poder e graça, ele começa primeiro mostrando pequenos sinais. Você primeiro fala a respeito de algo pequeno, você primeiro profetiza para uma pessoa, você primeiro prega para poucas pessoas, para sua esposa, para o seu esposo, você começa com pequenas coisas. E no período em que nós estamos para entrar, no período que nós estamos vivendo, que é o período do princípio das dores, entrando para o período da grande tribulação, este é o período em que a igreja será usada nas pequenas coisas. E outro detalhe que é importantíssimo, eu tenho que falar aqui, é que na parábola das 10 virgens, nós vemos essas pequenas coisas. Por quê? Porque existem 2 virgens, que são as 2 testemunhas, que são ocultadas de maneira proposital pelo Senhor. Por quê? Porque a maior parte dessas testemunhas do Senhor vão sair do anonimato. São os pequeninos do Senhor. Talvez você não seja uma pessoa relevante aí onde você mora, no seu ministério, saiba que Deus ele conta com você, mas você precisa se colocar na rota daqueles que vão estar gerando este milagre, vão estar gerando esse poder, gerando essa unção. Vida de oração, vida de meditação da palavra e comunhão com os santos. Você precisa se reunir com os santos do Senhor. Nós precisamos ir até o fim e se reunir com os santos do Senhor. A palavra foi dada a Acabe, dizendo, se prepara, vai vir as últimas chuvas. Um homem ímpio como Acabe foi avisado de que viria as chuvas. E o mundo hoje está sendo avisado. Vai vir um último derramar porque tem tribulação aí. Quantos cristãos
que estão vivendo as suas vidas tranquilas, calmas, e não entendem que está vindo a chuva do avivamento, mas seguida da chuva do avivamento vai vir uma grande tribulação. Deus derrama a unção, Deus derrama a capacidade para que a igreja possa suportar, mas está avisando. Você avisa para os ímpios: se arrependa de seus pecados, porque vai vir uma chuva e, na sequência, uma tribulação tão grande, e aqueles que forem pegos por essa chuva, presta atenção nessa revelação. Por quê, queridos? Quando nós falamos do poder de Deus, e em vídeos futuros eu vou estar falando a respeito disso, quando Deus ordena a restauração do altar, ele primeiro pede para que o seu povo se organize. Ele arruma a casa e Deus, presta atenção aqui, tem um livro maravilhoso, John Bevere, alguns vão chamar ele de John Bevere, que é O Temor do Senhor. Quando Deus, ele direciona a sua igreja a restaurar o altar, significa que Deus ele tem a intenção de derramar essas chuvas. A unção de Deus e o poder de Deus, porque ele já deu a ordem. Arruma a tua casa, restaura o altar, abandona o pecado, cumpre o seu chamado, anda de modo digno ao qual você foi chamado. Esse altar é restaurado porque Deus quer derramar uma unção. Agora, assim como aconteceu na época dos primeiros discípulos, quando a unção ela for restaurada, se tiver alguém fora dos propósitos de Deus, essa unção ela pode trazer até danos à igreja. Quer um exemplo disso? Ananias e Safira. Você lembra da história de Ananias e Safira? Não vou ler aqui. Vai ficar aí a referência para você meditar. Por quê, queridos? Porque quando a igreja estiver anunciando a chuva, a glória do Senhor será restaurada sobre a igreja. Só que aqueles que estiverem no meio dessa glória e estiverem pregando a palavra de maneira incorreta, estiverem fora da visão de Deus, mas no meio daqueles que estão com poder, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Ananias e Safira. Você sabia que muitas vezes Deus não derrama o seu poder e a sua graça? Porque se ele derramar o poder e a graça dele sobre uma igreja em pecado, você sabia que muitas pessoas vão morrer, assim como aconteceu com Ananias e Safira? Às vezes, o não derramar do Espírito do Senhor, o não derramar da unção do Senhor é justamente por amor daqueles que Deus está esperando se corrigir. Ananias e Safira, ali no ápice do poder de Deus, no início da igreja primitiva, o próprio apóstolo Pedro diz: vocês mentiram para o Espírito Santo. Vocês não precisavam dar essa oferta, mas vocês morreram porque nós estamos vivendo a unção, o poder de Deus no meio da igreja, e Deus não tolera pecado porque ele é santo. Então, queridos, nós precisamos entender, o anúncio da chuva está chegando para que o pecador se arrependa e para que aquele que é servo, que é igreja e está em pecado, se arrependa, porque essa chuva virá para amadurecer o fruto e para trazer correções, porque antes de Deus corrigir o mundo, antes de Deus corrigir as nações, lembra? Olha para o mar, por quê? Porque Deus, antes de corrigir o mar, antes de corrigir povos, línguas e nações, ele vai corrigir a sua igreja. Então, o anúncio da chuva a Acabe, ele é tão profético, queridos, porque Deus está dizendo não só para Acabe se preparar por uma chuva para que a colheita melhore. Ele está dizendo para Acabe: se corrija, meu filho. Se corrija, para de ser um rei ímpio, para de seguir os profetas malignos, as religiões malignas de sua esposa, para de ser um rei manipulável. Olha que sério isso. Então disse ele: sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Seriam chuvas torrenciais, inclusive no contexto literal aqui, Acabe poderia até sofrer ali com aquele excesso de chuva, porque nós sabemos que os carros naquela época não eram como os carros de hoje. Agora, olha o versículo 45. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com as nuvens e o vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi-se para Jezreel. Presta atenção aqui. É mais um indicativo, queridos. Por quê? Porque Deus, ele semeou Jesus Cristo na terra. Jezreel, né? A palavra Jezreel significa o dia que Deus semeou, ou Deus semeia. Jezreel era um lugar, era um local, era uma região, mas quando, todas as vezes que a Bíblia cita Jezreel, inclusive Oséias vai falar muito sobre Jezreel, o profeta Oséias, ele cita muito Jezreel, por quê? Porque Jezreel significa Deus semeia. Jesus Cristo, ele foi semeado na terra, e ele foi semeado na terra para quê? Para que, como o grão de trigo caiu na terra, ele poderia produzir muitos frutos. Lembra quando ele fala ali com os gregos? João capítulo 12, se eu não me engano, ele diz assim: olha, eu não posso falar com vocês agora, gregos, mas o grão de trigo precisa cair na terra para dar muito fruto. O que isso significa? Significa que o dia que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morre na cruz do Calvário e por causa de sua morte e de sua ressurreição, agora
Judeus e gentios podem fazer parte da família de Deus. Os gregos que foram falar ali com Jesus só poderiam ser salvos por causa do dia de Gesel, por causa do dia que o grão de trigo caiu na terra e foi semeado para produzir vários trigos. Hoje a igreja representa o trigo. Então nós vemos aqui Acabe, ele foi ali pego pela chuva, e caiu grande chuva, Acabe subiu ao carro e foi para Gesel. Para Acabe era um dia comum, era um dia de chuva, mas para aqueles que estavam esperando no Senhor foi o dia do retorno da chuva. Por quê, queridos? Porque aqueles que são servos fiéis, e isso acontecia também na época de Elias, eles não viam a hora da chuva, porque a chuva na época de Israel significava o quê? A chuva de Deus, a provisão de Deus finalmente vai acontecer. Os piedosos que viviam ali, inclusive o texto vai citar os 7.000 que não se dobraram a Baal, os profetas, os servos piedosos, aqueles que eram servos fiéis do Senhor, que não tinham se dobrado a Baal, esses, todas as vezes que eles viam a chuva caindo, naquelas épocas determinadas, naqueles tempos determinados, as chuvas que caíam ali sobre as festas do Senhor, eles estavam sabendo, eles sabiam que a chuva representava a provisão de Deus, porque o fruto ia crescer e amadurecer. Então, queridos, para aquele que é normal, eu vou para Gesel. O dia que Deus semeia, para mim não faz diferença, mas para a igreja de Jesus Cristo faz muita diferença. E por fim, o versículo 46 diz: a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a estrada de Jezreel. Então, queridos, nós vemos aqui a mão do Senhor vindo sobre Elias, porque Elias estava cheio do poder e da graça de Deus. A mão do Senhor estará sobre a igreja de Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, nós estaremos ali debaixo da proteção, debaixo do esconderijo do Altíssimo. A igreja de Jesus Cristo estará sobre ela a mão do Senhor, assim como a mão do Senhor estava sobre a igreja. E é tão lindo você ver, queridos, por quê? Porque Elias cingiu seus lombos e correu adiante de Acabe. Acabe estava no carro e Elias ele foi a pé. E aqui nos mostra, queridos, que aqueles, presta atenção nisso, que isso aqui é profético, aqueles que não estiverem andando na direção do Senhor, nós vamos ver, agora nesse tempo que nós estamos entrando, o princípio das dores, e também no período da grande tribulação, nós vamos ver a diferença daqueles que servem para aqueles que não servem. Assim como a vara de Arão floresceu, para testificar que Moisés e Arão eram as lideranças escolhidas pelo Senhor, agora, esses grandes figurões nesse tempo que nós estamos vivendo, eles não vão sobreviver para este tempo. Por quê? Porque Deus, com a unção e com o poder, mostrará claramente a diferença daqueles que servem para aqueles que não servem. A igreja de Jesus Cristo, que receber essas chuvas, essa igreja estará sendo usada com poder e graça, porque ela estará sendo conduzida pelo Espírito do Senhor, pelas duas asas da grande águia, e essas duas testemunhas estarão agindo com poder e graça. Será lindo, queridos, nós vermos o poder de Deus se manifestando ao ponto dos carros, ao ponto dessa tecnologia, lembra dos olhos da serpente? A tecnologia, a ciência dada pela sabedoria de Deus, que se corrompeu, não vai poder suportar o poder de Deus que estará sobre a igreja do Senhor. Assim como a mão estava sobre Elias agindo com poder e graça, assim também a mão do Senhor estará sobre a igreja de Jesus Cristo, e nem esse monitoramento mundial, nem essa tecnologia vai poder alcançar a igreja que estará agindo com poder e graça. Porque assim como Deus semeou um dia, a igreja estará agindo com poder e graça, assim como o seu Senhor que foi semeado na terra. Bom, queridos, existem muitas coisas que eu poderia falar a respeito desses poucos versículos que nós lemos, mas você precisa entender que, mais uma vez, o profeta Elias, que foi um homem usado com poder e graça, boa parte desse poder que estava sobre Elias também vai estar sobre a igreja de Jesus Cristo. E você tem que conhecer os estudos, os ensinos que eu deixei na descrição para fazer as conexões corretas e entender que Deus estará usando os seus servos com poder e graça no final dos tempos. Nós vamos continuar as meditações a respeito desse tema e eu espero que você esteja conosco para os próximos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe poderosamente e eu te aguardo para as próximas meditações.